isso de forma errada, mas na verdade quem está interpretando de forma errada é ele. Digo por quê? Porque em momento algum dessa passagem está se dizendo que Jesus vai dar continuidade à lei. Na verdade, quando Cristo ele vai falar do que foi dito aos antigos, não matarás, não é? E aqui ele está citando Êxodo 20, versículo 13, não matarás, mas no hebraico é não cometerás assassinato. Para de mentir, jovem. Para de mentir. Não é não cometerás assassinato, mas sim é não matarás. Está certo? Não matarás é o que está escrito no hebraico original e passaremos dentro breve citando. Aqui está a Bíblia hebraica, Êxodo 20, versículo 13. Diz: Lo ratzah. Lo ratzah. Temos o Lamed, temos o Aleph, que significa lo, que significa não. É uma negação, partícula de negação. E temos aqui o Resh, e o Tav. O Tav. Temos o Head, que significa, juntando isso, lê-se Lo Ratzah. Lo Ratzah. Não matarás. Esse aqui é o verbo matar mesmo. Provém do verbo matar, não assassinar, senhor. Se é que assassinar e matar é a mesma coisa, então que seja. Então não diga que esse verbo não é matar, mas é assassinar. Porque esse aqui literalmente significa matar, de matar mesmo. Mas no hebraico é não cometerás assassinato. Ele faz um agravante. Todos os louvores pertencem a Allah, paz e bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu. Seja bem-vindo ao nosso canal Esclarecendo o Islã. E esta é a segunda parte da suposta refutação feita à caravana de Dawa. E nós iremos responder essas supostas refutações, inshallah, como de sempre. Se já estão gostando do tema do vídeo, é só clicar o vosso gostei e deixar o vosso comentário. Sem esquecer de ativar o sino de notificações, inshallah. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. E caso ache que o conteúdo é útil, pode compartilhar para podermos chegar a alcançar o maior número possível. Então, inshallah, vamos ao vídeo. Primeiramente, Abdo, ele tenta dar a entender que Cristo ele vai dar continuidade às práticas da lei. Qual é a passagem que ele usa para isso? Vejamos. Abdo usa Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Ele só usa esse verso e esquece o resto. Se nós virmos o contexto que ele isola propositalmente, veremos que ele não se está falando de dar prosseguimento com as práticas da lei. Vejam, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Percebam, Cristo está falando aqui
que ele veio cumprir a lei e os profetas nele mesmo. Quando ele está falando que não se passará um jota ou um tio da lei, ele está falando de si. Não está falando que os outros têm que cumprir a lei. Ele não está falando que ninguém está tendo que cumprir a lei inteira, porque, a bem da verdade, ninguém até aquele presente momento tinha... Vocês conseguem perceber a mentira desse homem que está a tentar impor nas pessoas? Aqui ele está a dizer que quando Jesus diz que não pensei que eu vim abolir a lei, mas sim cumpri-la, ele está a dizer que não quer dizer que do tipo ele veio cumprir nele mesmo, segundo a explicação dele, desse Tiago. Mas se formos a ler bem o que ele mesmo citou, aqui aparece assim, pois, diz assim, nem um J e também não é J, não existe J no alfabeto grego, é Iota, não J, nem um Iota ou um til, se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Aí está a dizer que nenhuma das coisas que foi dito e predito lá será omitida antes que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino do céu. Qualquer pessoa, não está a falar de Jesus, não está a falar apenas de Jesus. Aquele porém que cumprir, todo aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Esse que cumpre aqui não se fala de Jesus Cristo. Então, Senhor Tiago, para de enganar o povo. Para de enganar o público fingindo que você está a refutar, quando automaticamente você está a refutar a sua própria Bíblia, assim como disse o Sheikh Abdurrahman ibn Sa'id. A verdade é que o que está escrito aqui, não penseis que vim destruir a lei, abolir a lei de Moisés e dos profetas. Jesus não veio abolir, mas sim cumprir, é óbvio. Não cumprir nele mesmo, ele cumprir o que foi prescrito lá. A lei de Moisés, o que ordenava, Jesus vinha cumprir isso aí, assim como todos os judeus cumpriam. E para sublinhar essa parte, não é esse cumprimento da lei, não era cumprir em Jesus só, era todo mundo, supostamente que vocês alegam seguir Jesus, vocês também deveriam cumprir a lei, assim como está escrito nesse versículo aí que diz, nem todo homem, aliás, que diz, aquele porém, aquela pessoa que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Se você quer ser chamado grande no reino do céu, deve cumprir com a lei, deve cumprir com os mandamentos que Deus estabeleceu a Moisés e aos profetas anteriores. Então você, já que já habituou praticar as tuas iniquidades, apelando para a salvação da graça, por isso vocês sempre apelam, não só você, mas todos vocês, incluindo o próprio Paulo lá, que começou sobre esse cumprimento da graça, sei lá, a salvação pela graça, vocês pontapeiam essa lei, que é a verdadeira lei estabelecida por Deus. Vamos prosseguir o vídeo. E também um detalhe, por exemplo aqui, no grego não existe J, mas o tradutor aqui colocou J. É dessa forma aí que levam e que fizeram para adulterar a verdadeira mensagem ao ponto de não existir nenhum rastro sequer daquilo que é a verdadeira mensagem recebida por Jesus e transmitida por os seus discípulos. Então é dessa forma assim que eles adulteram. Nem no grego, nem no hebraico, nem no aramaico não existe J. Mas ele está escrito aqui nem um J ou um tir. Mas um J como se não existe. Não é J, é Iota, que equivale no hebraico Yod.
Ninguém até aquele presente momento tinha conseguido cumprir a lei por completo. Nenhum deles tinha conseguido cumprir plenamente os mandamentos. Por mais piedoso e santo que tivesse sido, os homens tinham falhado em cumprir a lei de forma inteira. O único que cumpre de forma impecável a lei, por ser alguém que não conheceu o pecado e não cometeu pecado, foi Jesus. Ele está falando mais uma mentira. Está a dizer que o único que cumpriu a lei de uma forma intocável é Jesus Cristo. Mas como? Visto que é o próprio Jesus Cristo que violou e atropelou várias leis. Jesus Cristo atropelou leis mosaicas. Estou a falar, por exemplo, a lei do sábado. Ele curou alguém no sábado. Isso é pecado, de acordo com a lei de Moisés. É inadmissível você exercer qualquer atividade no sábado que não seja o que está predito na lei. Isso aí temos várias provas lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Que era para santificar o sábado, não exercendo nenhuma atividade. Então não diga que Jesus cumpriu toda a lei na totalidade, porque você não tens como provar isso. Não tens como provar que Jesus cumpriu toda a lei na totalidade, assim, no seu todo. É impossível, porque não tem essa prova. Mais à frente, então, ele, para dar uma ideia de continuidade da lei, ele vai ler Mateus capítulo 5, versículo 21. Vejam o que aqui diz. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu gostaria muito de saber qual é a versão que ele está usando, porque ela solta informações muito vagas, como somente ficar com raiva. Mas, de acordo com a João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar... Ainda ele está a sublinhar aqui sem motivo, sendo que no grego não existe essa palavra, essa frase sem motivo. Essas palavras aí foram adicionadas por João Ferreira de Almeida. No grego não existe sem motivo. Podemos provar? Sim, podemos. Está aqui a Bíblia grega, a sua tradução. Essa aqui é uma Bíblia interlinear. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, não existe aqui nenhuma palavra traduzida. Podemos ver aqui no grego, não existe nenhuma palavra traduzida para sem motivo. Não há. A palavra encolerizar está aqui, que significa, é um verbo, que significa fazer com raiva. Fazer com raiva eu me irrito. Não existe o sem motivo. Essa é uma adulteração de João Ferreira de Almeida. Motivo: se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca, ou seja, tolo, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário,
enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, ou em algumas traduções, o último centavo. Agora eu quero apontar algumas coisas que Abdo omite dos seus espectadores e seguidores. Ele diz que estamos interpretando isso de forma errada, mas na verdade quem está interpretando de forma errada é ele. Digo por quê? Porque em momento algum dessa passagem está se dizendo que Jesus vai dar continuidade à lei. Na verdade, quando Cristo ele vai falar do que foi dito aos antigos, não matarás, não é? E aqui ele está citando Êxodo 20, versículo 13, não matarás, mas no hebraico é não cometerás assassinato. Para de mentir, jovem. Para de mentir. Não é não cometerás assassinato, mas sim é não matarás. Está certo. Não matarás é o que está escrito no hebraico original e passaremos dentro breve citando. Aqui está a Bíblia hebraica, Êxodo 20, versículo 13. Diz: Lo ratzah. Lo ratzah. Temos o Lamed, temos o Aleph, que significa lo, que é lo, que significa não. É uma negação, partícula de negação. E temos aqui o res. Temos o res e o tav. Temos o het, que significa, juntando isso, lê-se lo ratzah. Lo ratzah. Não matarás. Esse aqui é o verbo matar mesmo. Provém do verbo matar, não assassinar, senhor. Se é que assassinar e matar é a mesma coisa, então que seja. Então não diga que esse verbo não é matar, mas é assassinar. Porque esse aqui literalmente significa matar, de matar mesmo. Mas no hebraico é não cometerás assassinato. Ele faz um agravante dizendo que aquele que se encolerizar, ou seja, que ficar com raiva de seu irmão por um motivo banal, ele é tão digno de punição quanto um assassino. Entendeu? Então ele não está falando da lei sendo prolongada aqui. E ele ainda fala mais. Ele fala que Deus não vai receber a oferta de alguém que tem contendas com seu irmão e tem um coração rancoroso, que guarda rancor. É isso que Jesus está falando. Em nenhum momento ele aponta para uma prática posterior da lei mosaica. Por quê? Mas como é que em nenhum momento ele aponta para uma prática posterior da lei mosaica? Visto que ele mesmo disse que qualquer um que cumprir com esses mandamentos, com essa lei mosaica que você está a tentar pontapear e varrer para debaixo do tapete, meu querido irmão, ele disse que quem cumprir será taxado, será chamado como grande lá no reino do céu. E por que você está a dizer que não é o quê? Não é para prolongar a lei? Mas eu te entendo, porque essa lei aí, apesar que Jesus não ter abolido essa lei, apesar de Jesus ter incentivado no cumprimento dessa lei, surgiu outro herege de Paulo de Tarso que veio e aboliu essa lei. Quem aboliu a lei é Paulo de Tarso, assim como ele cita em várias passagens das suas cartas, dizendo, diz o quê? Agora estamos livres da lei,
Há outras partes diz que o homem não é justificado pela lei, pela prática das obras da lei, mas sim pela fé em Cristo. Em várias passagens, Paulo de Tarso é que aboliu essa lei. E você está usando o raciocínio dele, não o que Jesus disse. Porque ele próprio disse o seguinte, Mateus capítulo 11, versos 12 e 13. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Agora é aqui, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E por que Cristo diz isso? Porque a lei e os profetas tinham seu cumprimento nele próprio. Vejam só a contradição no que ele citou e as suas palavras que ele está a sublinhar agora. A Bíblia, segundo o que ele citou, diz que a lei e os profetas se profetizaram até João Batista. João Batista é que do tipo, tudo foi profetizado. Os profetas estavam a profetizar tudo que foi profetizado nos profetas, e a lei foi cumprida até o João Batista. É óbvio que Jesus veio depois de João Batista. Isso implica que tudo que os cristãos citam lá, de que isso aqui refere-se a Jesus, essa profecia refere-se a Jesus, essa profecia é para Jesus, que Jesus cumpriu a lei, tudo é mentira então, levando o seu ponto de vista. Profetizar o que é, segundo o dicionário, segundo a própria Bíblia? Profetizar seria prever as coisas, citar um evento, seja um evento passado, assim como futuro. Mas vimos cristãos citando profecias isoladas, profecias que não têm nada a ver, creio eu, não creio só porque tenho como provar. Citando lá, tentando fazer uma transposição literária, levando lá as profecias do Antigo Testamento, dizendo que aqui refere-se a Jesus. Mas aí você está a acabar provando de que todas aquelas profecias lá não se enquadram em Jesus Cristo, porque tudo aquilo que foi profetizado termina no João Batista. E um detalhe, vimos aqui que ele apenas citou 2 versículos só. Citou 2 versículos, mas nós não vamos lhe acusar ele de isolar passagem. Por quê? Porque isso faz parte do debate. Uma pessoa deve ser preciso assim para junto podermos caminhar. Mas se eu citasse esse versículo aqui do jeito como está, ele iria me mandar ler todo o livro de Mateus, se calhar também ler toda a Bíblia, me acusando de eu isolar a passagem, mas vamos ignorar. Ele está a dizer aqui que o versículo diz: e desde os dias de João Batista até agora se fez violência no reino de céu, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Aquela lei, nesse sentido, aquela lei deveria ser cumprida até João Batista, assim como as profecias dos profetas. Só apenas o seu limite era no João Batista e não depois de João. Jesus veio depois de João, então nenhuma coisa lhe diz respeito no que os profetas disseram. Concorda, Senhor Tiago? Então Jesus não fala da prática da lei que iria se prolongar. Não somos nós que interpretamos a Bíblia errado. É Abdurrahman Ibn Said que é desonesto e isola. É você sim que interpreta a Bíblia de forma errada. Aliás, você é muito inocente por não saber, não dominar a área da hermenêutica em si, assim como exegese. Por isso você anda a cometer esse suicídio
intelectual que você anda a fazer de uma forma inocente. É pela sua inocência mesmo, eu creio. Depois de assistir esse teu vídeo aí, eu percebi que é pela sua inocência e a sua força de vontade de querer sobressair nas pessoas, de que fazendo parecer que você refutou alguma coisa, quando na verdade tudo que você cita ou vai se refutar ou vai refutar a sua própria Bíblia. Versos da Bíblia de forma que a Bíblia fale aquilo que ele quer que a Bíblia fale. Outra coisa digna de ressalte é que antes da sua crucificação, antes da sua morte e ressurreição, Cristo ele deu as seguintes ordens aos discípulos. Há algumas coisas que Cristo ordena na passagem que eu lerei agora, mas de início eu vou ler as coisas essenciais. Em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5 até o verso 10, diz o seguinte: Jesus enviou estes 12, isso no caso, os 12 discípulos, entre eles até mesmo o traidor Judas Iscariotes. Lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Ai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Perceba um detalhe aqui muito importante, mais uma vez. Aqui ele cita dizendo: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou ler desde o início. Diz assim: Jesus enviou antes estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das agentes, nem entrar em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse ide, mas ide antes, esse antes não existe, primeira coisa. Não existe no grego. Primeiro tem o verbo ir. Primeiro lá no grego tem o verbo ir, depois esse advérbio mas, e depois que é citado essas ovelhas perdidas, diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse antes foi colocado aqui do tipo para mais uma tentativa de globalizar e universalizar a missão de Jesus Cristo. Aqui a verdadeira versão grega, o que existe é: assim, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das agentes, nem entrareis em cidade de samaritano, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele ordenou para ir especialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sim, assim como Mateus cita essa passagem, Mateus 15, versículo 24, dizendo que Jesus foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele diz que ide antes, significa que ele deu a missão deles ir ao outro lado, mas antes de ir a esse outro lado, devem passar na casa de Israel. Por isso esse João Ferreira de Almeida colocou esse antes para mudar o sentido daquilo que é a palavra de Jesus Cristo. Então temos essa tendência, temos esse enigma aqui, que os evangelistas, a igreja, assim como todos esses que andam a traduzir essas versões bíblicas, tentam incutir essas palavras para fazer soar fazer soar uma coisa particular para uma coisa geral e global. Só queria chamar a atenção essa parte. E ele, com toda inocência, nada disso sabe. Graça recebestes,
de graça dai. Para não deixar mais nada do tipo, para não deixar nada assim, passar à toa, senti-me obrigado a provar que eu disse de que não existe essa palavra antes. Temos aqui o Mateus 10, versículo 5 a 6. O antes está no versículo 6. Temos a tradução em português aqui no versículo 6, em que o tradutor dessa Bíblia que estou a usar colocou também, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque é o mesmo com essa Almeida. Mas se formos a ver aqui, não existe nenhuma palavra traduzida para esse antes, não existe. Temos a primeira palavra aqui que é o verbo ir. O verbo ir também, pela definição, pode significar eu viajo, vou ou moro. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é a conjunção mas. É uma conjunção mas, que pode significar também agora, é uma partícula conectiva e adversativa. Temos também a outra partícula que é advérbio, é um advérbio mas ides para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Apenas esse antes foi o tradutor que colocou aqui para pintar aquilo que é a própria verdade. Nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia, verso 11, em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Essas foram as ordens de Cristo antes da sua ressurreição, quando o público-alvo ainda eram os israelitas, não os gentios. Depois da ressurreição de Jesus, ele só dá duas ordens para os discípulos. A primeira está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mais um detalhe: essas palavras de ide e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Mateus verdadeiro, o Mateus original termina no Mateus, Marcos original termina Marcos 16, versículo 8. O que está escrito do versículo 8 até 20 lá sofreu uma alteração, um acréscimo. Isso aí está mais que provado para todo aquele que está inteirado na manuscritologia, que esses já andam a chamar de textos críticos, mas que são textos fiéis. Se você for a ler outras versões, esse Marcos 16, de versículo 9 para lá não existe. E como também podemos analisar esse texto que ele trouxe aqui, vamos ver que muitas coisas aqui são coisas vagas, coisas que não se aplicam. Está a dizer assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais surgirão os que crerem, né? Em meu nome. Esse sinal do tipo, aquele que crer em nome de Jesus expulsará demônio. Vai expulsar demônio. Isso é quase o que acontece aqui nos bairros. Falarão língua nova. Não sei se essas línguas novas que são faladas. Pegarão nas serpentes. Toda a tentativa de pegar serpente nos cultos falharam na totalidade. No Brasil morreram cheios de pastores e esses supostos profetas que pregavam com serpentes. Se beber algo mortífero, não lhes fará dano algum. Isso também vimos que não constitui. Vimos que isso aí é uma inverdade. Não constitui a realidade daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Ou podemos isso aí testar
não estou a ordenar suicídio, mas sim, se ele tem essa fé, poderia nos dar esse privilégio de ele fazer um vídeo bebendo um veneno, porque ele creio que tem esse Espírito Santo e também ele está mais que agraciado para ele fazer essas reputações, é porque ele está lá no topo da fé. Então, aqui está a dizer, se ele beber veneno, não irá morrer. Poderias nos dar esse teste, Senhor Tiago? Poderias tu tentar, ou vamos pegar serpente, porque serpente terás cura depois aí, quem sabe? Se for o seu corrido ainda rápido, podes ter cura. Deixa isso de veneno aí, senão não queremos te perder. Poderias tu pegar uma serpente mesmo, fazer um vídeo pegando uma serpente? Então, estamos a ver que tudo isso aí que foi escrito, isso está muito mais que claro. Se for a ler todo o capítulo 16, o autor que escreveu Marcos 16 terminou no versículo 8. Isso estou a falar nas questões de manuscritologia. Não temos manuscrito mais antigo. Esses manuscritos que foram interpolados aqui não constituem a verdade das próprias escrituras bíblicas. Não. Então, sendo assim, estamos a ver isso, também podemos provar que tudo que foi colocado aqui é tentar, mais uma vez, generalizar a missão de Jesus Cristo, que era algo do tipo, aliás, universalizar a missão de Jesus Cristo, algo este que era uma coisa particular para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O cristianismo quase é isso aí. Trabalha com Bíblia numa versão diferente da outra, que não se sabe, que ambas versões não têm uma base sólida daquilo que eles defendem. É isso aí. E todas as versões não existe nem sequer o original para confirmar. Então, estou a ocupar muito espaço e para tal, pretendo, inshallah, se Allah facilitar, fazer a terceira edição. Vamos responder na terceira edição para podermos juntos, inshallah, caminhar